Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter a nossa última aula sobre a independência da América Espanhola e a gente vai continuar de onde a gente parou na aula passada, né? Então, a gente vai ver hoje as fases das guerras de independência, os principais líderes e a fragmentação do território. Eu não vou conseguir focar em particularidades de cada um, porque afinal de contas foram mais de 19 países, né? Então, fica difícil, a gente fica até como é que eu posso dizer, injusto escolher um país para falar mais, né, sobre, e também não tem como falar de todos. Então a gente vai pegar alguns pontos mais gerais para vocês entenderem mesmo o processo de independência sem focar em cada um, beleza? Bom, então antes de iniciarmos, né, é importante a gente relembrar, na verdade, que são os criollos que vão desencadear os processos de independência. Então, a gente viu que quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha fica focada em tentar retomar o trono espanhol, e aí meio que larga de mão as colônias. É nessa que os criollos então se aproveitam, organizam exércitos e iniciam esse processo de emancipação, ok? Mas também, né, só para deixar aqui já registrado, que após essa emancipação, vai ser justamente essas pessoas, os criollos, que vão comandar os países criados a partir daquele momento. Ou seja, quem vai ficar no poder nos países independentes são os descendentes de espanhóis que já eram a elite local antes da independência. Ok? Então pensem aí com vocês que problemas que isso pode ter causado, né? Bom, vamos lá então, gente. Primeiro as fases da guerra, né? A gente pode dividir essas guerras de independência em dois momentos. A primeira fase, ela iria de 1810 a 1815. A gente viu, na verdade, que os movimentos começaram lá em 1808, né? Mas com mais força de combate mesmo, a gente tem a partir de 1810. Então, de 10 a 15, a gente tem os habitantes das colônias, né, que formaram o exército sob liderança dos criollos, conquistando importantes vitórias. É importante lembrar que nesse período, então, era aquilo que a gente falou sobre as lideranças espanholas estarem focadas em recuperar o trono espanhol. Então, foi relativamente mais fácil para os americanos, né, latino-americanos, conseguirem ganhar essas batalhas, né? Porque afinal de contas, o único exército que eles estavam lutando contra é a parte dos soldados que já ficava aqui na América antes. A Espanha não consegue mandar muitos soldados extras para cá, né? Então isso facilitou o processo. Mas a gente vai para a segunda fase, que é a partir de 1815, quando o rei Fernando VII reassume o trono na Espanha. Então, quando se estabiliza a situação na Espanha, né, 1815 é quando acaba a expansão napoleônica, aí sim a coisa fica um pouco mais difícil, porque daí os espanhóis mandam para cá expedições com 10 mil soldados, 18 navios, com a ideia de reprimir os movimentos aqui nas colônias. Então essa segunda fase é uma fase mais tensa, né, com já não tão fácil, digamos assim, para os colonos, e que gera um número de mortes considerável. Para vocês terem uma ideia, no caso do México, por exemplo, que a luta durou, eles iniciaram o processo deles em 1811 e eles vão se tornar independentes em 1821, então a gente está falando de 10 anos de guerra. Durante esse período, morreram cerca de 1 milhão de pessoas. Tá? Então, só para vocês terem noção de como essa guerra realmente foi forte, né, e violenta com os colonos aqui. Bom, a gente tem, né, dentro desses movimentos, algumas lideranças, tá? A gente vai falar de principalmente duas lideranças, que é o José de San Martín e o Simão Bolívar, que são os dois que ficam mais conhecidos. Mas, gente, assim, ó, eles não são os únicos, tá? Eles foram os que ficaram mais famosos, se tornaram heróis nacionais, mas não quer dizer que sejam os únicos, né? No caso, por exemplo, do México, que a gente não vai falar, mas quem tiver curiosidade, na página 187 do livro de vocês, tem um texto de página inteira explicando como foi o processo do México, que foi um processo bem famoso também. E quem vai iniciar o processo lá é um padre, na verdade é 1810, não 1811, como eu falei, e é o padre Miguel Hidalgo. Ele inicia o processo de independência lá. No fim, logo que ele inicia o processo, ele vai ser preso e fuzilado em 1811. Mas a partir daí, o Morejos, enfim, meu espanhol é péssimo, ele vai tomar a dianteira do processo, né? E ele vai ser considerado um dos grandes nomes da independência do México, beleza?
A gente também tem, por exemplo, o Tupac Amaru, que a gente falou, né, na aula passada sobre a revolta de Tupac Amaru. A gente viu que ele não conseguiu concretizar a independência, né, conseguiu o que ele estava pedindo, mas ele ficou conhecido, tá? A gente pode comparar ele, tá? Comparar assim uma comparação bem esdrúxula, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia. Pensar nele como o Tiradentes aqui no Brasil, né? O Tiradentes, ele vai se envolver no movimento que a gente vai ver a partir da próxima aula, mas ele não vai conseguir concluir a independência. Mas no fim das contas, ele acabou se tornando o herói da independência do Brasil, né? Apesar de não ter sido ele que fez a independência, e a gente vai falar, inclusive, também por que ele ficou tão famoso. Mas o Tupac Amaru, então, ele é considerado um dos grandes nomes da libertação do Peru. Esses libertadores das Américas, gente, sim, vocês já ouviram esse termo antes, porque existe uma Copa chamada Copa Libertadores das Américas, que tem esse nome justamente em homenagem aos líderes da independência da América. Gente, eu queria só fazer uma pausa aqui para falar um pouco sobre uma fofoca, na verdade, né? Sobre a Libertadores. Não sei se vocês sabem, mas não sei se foi ano passado ou ano retrasado, faz algum tempo, acho que faz uns 2 anos, que a final da Copa Libertadores foi entre, acho que eram dois times, era o Boca Juniors e o outro, não sei se era o River, eram 2 times argentinos que estavam na final e rolou quebra-pau na Argentina, então eles não puderam fazer a final na Argentina, eles fizeram a final em Madrid. E aí, gente, eu encontrei na internet essa semana um texto bem interessante falando que ter levado a final da Copa Libertadores para a Espanha foi tipo uma afronta com os Libertadores da América, porque o que acontece? O argumento, né, eles entrevistaram alguns historiadores e eles falam que, bom, a Copa Libertadores das Américas tem esse nome para homenagear esses homens, né, que foram os líderes da independência das Américas. E aí, levar a final da Copa para a Espanha, especialmente para o campo do Real Madrid, que é considerado, o Real Madrid é considerado o time, né, da realeza espanhola. Madrid é a capital, ou seja, esses libertadores eles lutaram contra a Espanha, contra o poder real em Madrid, e agora a Copa deles foi levada para lá num sinal de que aqui na América não se tinha condições de fazer essa final por conta das brigas, enfim. Então, os historiadores estavam discutindo que foi, tipo, meio que eles devem ter se revirado no túmulo, os libertadores das Américas, por ter que ver, né, se é que eles viram, enfim, essa final ser disputada lá na Espanha. Mas, enfim, né, fofocas à parte. Então, a Copa Libertadores tem esse nome por conta dos Libertadores das Américas. Eu falei do Tupac Amaru, eu falei do Hidalgo, eu falei do Tiradentes, né? Mas agora a gente vai falar, então, dos 2 principais, que é o San Martín e o Simão Bolívar. Bom, em comum, gente, o que essa galera tem? Tanto o San Martín quanto o Simão Bolívar, eles eram criollos, de família mais abastada e que tinham sido enviados para estudar na Europa. Lá eles têm contato com as ideias iluministas, né? O Simão Bolívar, isso é muito forte. E aí lá eles decidem, então, que está na hora de fazer a independência da América. Então eles retornam para a América e aí se envolvem no movimento que, em alguns casos, já estava rolando e eles se envolvem, né? Vão para ajudar, enfim, acabam se tornando lideranças. O José de San Martín, ele vai nascer onde hoje é a Argentina. Ele vai criar o Exército dos Andes com 5.000 soldados e ele vai ser responsável pela independência da Argentina, do Chile e do Peru. Ok? Ele é famoso mais aqui na parte do sul da América do Sul, né? A parte andina, na verdade. Já o Simão Bolívar, esse é disparado mais famoso porque a figura dele é muito, como é que eu posso dizer? Ela é chamada de alguma forma até hoje, tá? E a gente vai ver agora. Bom, o Bolívar, ele é um dos mais conhecidos, né? Ele nasceu em Caracas, na Venezuela, foi para a Europa estudar e retornou em 1807 com essas ideias de separação. Ele vai ser responsável pela libertação do norte da América do Sul. Então, ele vai atravessar a Cordilheira dos Andes, vai proclamar a independência da República da Gran Colômbia. O que era a República da Gran Colômbia? Ele juntou Colômbia, Venezuela e o Equador e fez uma república, República da Gran Colômbia. Participou ativamente da independência, da consolidação da independência do Peru e da Bolívia. Inclusive, com relação ao Peru, gente, rolou aqui uma treta, tá? Que, na verdade, o Simão Bolívar se encontrou com o San Martín. Ninguém sabe qual foi o teor dessa reunião, mas a partir dessa reunião, o San Martín se retira do processo de independência e quem dá continuidade é o Bolívar.
Então, o Bolívar consolidou algo que, na verdade, o San Martín já estava conquistando, né? Mas ali ninguém sabe exatamente o que rolou, mas o fato é que os dois líderes se encontraram e chegaram a alguma conclusão, onde, depois disso, o San Martín botou a mochila nas costas e foi embora. Não sabemos o que foi. Mas, enfim, após essas guerras, o Bolívar ele vai acabar se tornando político. Ele vai se envolver, ele vai trabalhar, vai fazer constituições, vai ocupar cargos executivos como de presidente. E em 1815 ele vai escrever a Carta da Jamaica. Tá? Do Bolívar, gente, o que é mais importante a gente saber? O Bolívar ele defendia a formação de uma confederação dos estados de colonização espanhola. Ou seja, ele queria que acontecesse na América Espanhola o que vai acontecer depois aqui no Brasil, que é a colônia portuguesa se tornou um único país. Ele queria que a colônia espanhola se tornasse um único país. Então, a principal característica dele é justamente essa ideia, né, que alguns falam do início do pan-americanismo, de pensar nessa unidade de confederação. Não dá certo, obviamente, a gente sabe, né, olha quantos países que existe, né? Na verdade, até a própria República do Gran Colômbia dura poucos anos e logo depois ele já se desmembra em Colômbia, Venezuela e Equador. Então, as ideias dele não dão muito certo. Só que hoje, gente, as ideias dele são conhecidas como bolivarianismo, tá? E alguns líderes políticos, sobretudo na Venezuela, dizem que seguem as ideias do Bolívar. Hoje eu acho que não aparece mais, pelo menos eu nunca mais vi. Mas na época do Hugo Chávez, quando ele era presidente da Venezuela, todo pronunciamento que ele dava, no fundo, tinha um quadro do Bolívar. Eu sei que o Nicolás Maduro também utilizou isso, né? Então, acabou que hoje o bolivarianismo ficou meio que reconhecido como algo de esquerda, né? Tipo, os partidos ali da Venezuela, teve uma época que vários, tinha o Evo Morales também da Bolívia, enfim, quando tinha essas lideranças centro-esquerda, esquerda, enfim, como quiserem, ocupando cargos políticos presidenciais, na verdade, aqui na América do Sul, rolou bastante de utilizarem as ideias bolivarianas e utilizar, então, esse termo se tornou algo até pejorativo para falar sobre um governo de esquerda e, no caso da Venezuela, um governo de esquerda que é muito criticado, tá? Mas não quer dizer que as ideias do Bolívar sejam essas, tá? A gente quer dizer que essa é a interpretação que essa galera tá dando para as ideias dele. E, no caso, né, Venezuela, por ser o lugar onde ele nasceu, né, esses presidentes mais atuais, mais recentes, acabaram, então, utilizando a imagem dele para se referir a atos que eles faziam, que não necessariamente quer dizer que o Bolívar aceitaria se ele fosse presidente, tá? É a leitura que eles fizeram. Mas o fato é que hoje, quando se fala em repúblicas bolivarianas, por exemplo, a gente está falando dessas repúblicas que tiveram essa pegada mais de esquerda, e que ficaram um pouquinho mal faladas em alguns casos, ok? Bom, sobre a fragmentação da América Hispânica, né? Então, após a concretização da independência, chega o momento de pensar, né, nesses novos países, como é que eles vão ser administrados, como é que eles vão ser organizados, como é que vai funcionar. Em 26 é organizado o Congresso do Panamá. Lá o Bolívar vai lutar, né, vai defender a unidade do território latino-americano, sem o Brasil, claro, né, seria o território latino-americano de língua espanhola. Porém, o que se viu foi a fragmentação do território. Então, a partir dali, a gente tem uma divisão do território em 19 países. As principais razões para isso foram, né, conflitos de interesse entre os criollos. Então, isso é muito importante, tá? Depois que rola a independência, os criollos, eles queriam ocupar o poder. Então, o próprio Bolívar, ele vai se envolver, ele vai sofrer vários atentados à vida dele. Ele vai acabar morrendo no exílio, vai ser exilado da Venezuela, não pode ficar lá, por brigas internas entre a elite que todo mundo quer ocupar o poder. A gente também tem as forças dos caudilhos, tá? Os caudilhos, eles eram chefes políticos e militares locais. Isso vai ser muito forte aqui na parte do sul da América do Sul, então Argentina, Uruguai, Paraguai, tem muito caudilismo, tá? E esses caras, eles eram chefes políticos e militares locais, e aí eles não permitiam que essa unidade acontecesse, porque eles queriam também se manter no poder. E além de tudo, tem a pressão da Inglaterra, que queria fragmentação em várias repúblicas, porque afinal de contas a Inglaterra não estava disposta
a ter um grande concorrente aqui na América, né? Então a Inglaterra é os Estados Unidos de hoje, tá, gente? A Inglaterra, aliás, é os Estados Unidos lá atrás, tem coisas meio semelhantes, tá? E o principal ponto é, eles não querem concorrência, eles querem eles serem a potência mundial. E aí, então, sempre que tiver alguma ameaça de alguma região se fortalecer e poder né, chegar ao nível deles, eles vão pressionar. E aí, então, já pressionava aqui pela fragmentação em várias repúblicas para que haja um enfraquecimento, na verdade, né? Bom, gente, sobre a independência é isso. Aqui a gente tem só um mapa para vocês verem, né, os países que vão se formando. Então aqui, ó, tem as datas, né? Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. Reparem que a Venezuela aqui, ó, as Guianas, enfim, né? O que demorou mais a se tornar independente vai ser Cuba, 1898. Vocês vão ver isso só no ano que vem, porque a gente vai falar sobre Revolução Cubana no ano que vem. Mas outra particularidade aqui também é o Uruguai, tá? 1828, o Uruguai, na verdade, ele não se torna independente da Espanha, ele se torna independente do Brasil. Porque nessa altura do campeonato, aqui era a província da Cisplatina que pertencia ao Brasil. Mas aí a gente tem a Guerra da Cisplatina, que vai então tornar o Uruguai independente do Brasil. Beleza? Bom, gente, na próxima aula a gente vai fazer aquela nossa aula no Meet e eu vou revisar um pouco então independência da América Espanhola, independência do Haiti e expansão napoleônica. Ok? E a partir depois disso a gente vai entrar em História do Brasil e vamos ficar até o fim do ano, que já está acabando, na verdade, né? Mas enfim, gente, tomara que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me chamem. Beijos.